Olá, queridos irmãos, que alegria estarmos aqui para falarmos um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que edifique a nossa vida, que construa em nossa vida o caráter do Senhor Jesus, nos transforme pela renovação da nossa mente a partir da palavra de Deus. Eu queria falar hoje um pouquinho a respeito do encontro entre Nicodemos e Jesus. Nós sabemos que foi um encontro muito especial, que foi um encontro no qual nós encontramos uma declaração de Jesus que pode resumir toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente pudesse sintetizar a Bíblia em um versículo, seria esse versículo. E ele aconteceu exatamente no encontro à noite, no encontro meio escondidinho entre Jesus e Nicodemos. Eu não vou ler aqui o texto todo, eu acho que todos vocês conhecem já, é bastante conhecido, fica lá no capítulo 3 de João. E nesse capítulo 3 a gente vê mensagens e declarações muito relevantes de Jesus. E o capítulo começa falando a respeito desse encontro. Foi um encontro de fato que transformou a vida de Nicodemos e que transforma vidas e vidas e vidas de lá para cá. E eu queria falar um pouquinho a respeito de quem era Nicodemos. E eu me sinto muito próxima de Nicodemos porque Nicodemos era um mestre. Não que eu fosse, ou seja, parecida com ele, de forma alguma. Nicodemos era uma pessoa extremamente sábia, religiosa. Ele era reconhecido e respeitado entre os fariseus, era um mestre da lei. E não só os fariseus, mas também o Império Romano o reconhecia como alguém relevante, alguém importante. E isso me traz ao coração que nós, como professores, também desejamos ser relevantes para os nossos alunos. Queremos demonstrar para eles algo que o nosso coração está cheio. Mas Nicodemos era muito melhor que nós ainda. Nicodemos, ele tinha todo um ritual religioso que nós nem conseguimos fazer hoje. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele cumpria todas as normas e leis do Antigo Testamento, ou pelo menos tentava, né? A gente sabe que só Jesus conseguiu cumprir a risca, mas ele se esforçava para isso, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, o Pentateuco, a Torá. Ele também orava por volta de 2 horas por dia. E além disso, ele lia o Pentateuco durante muitas horas durante o dia. Talvez esse ritual religioso a gente não consiga fazer, não é verdade? Pois é. Mas algo no coração de Nicodemos clamava por mais. O Espírito Santo já tinha movido dentro dele algumas perguntas e alguns questionamentos a respeito daqueles que falavam de Jesus e dos seus feitos, dos sinais, dos milagres, da palavra que Jesus estava proferindo naquela época, e ele ficou sabendo disso. E ele quis saber exatamente quem era essa pessoa, esse Jesus. Na verdade, naquela época, muitas e muitas pessoas se auto-intitulavam Messias. Jesus não foi o único. Muitas pessoas diziam, eu sou o Messias, eu sou o Messias. E eu imagino que no coração de Nicodemos, ele de alguma forma entendeu que Jesus era diferente dos demais. E aí quis ter um encontro com ele. Então ele preparou um horário, preparou um local para que ele pudesse se encontrar com Jesus, porque não seria legal para ele que ele
fosse visto falando com alguém como Jesus. Isso poderia denegrir a imagem dele. Talvez, eu fico pensando o que Nicodemos esperava desse encontro. Talvez ele esperasse que ele trouxesse informações ou trouxesse lições que ele costumava dar para os rabinos e para os discípulos dos rabinos. Talvez ele pensasse que ele iria descobrir mais um farsante. Talvez ele pensasse também que poderia encontrar algo que ele não conhecia. Talvez no coração dele tinha uma santa expectativa desse encontro. O que será que esse homem vai me dizer? Um misto de curiosidade, frio na barriga. Por outro lado, uma certa segurança de que ele tinha muitas respostas, mas ele queria novas perguntas. E daí Jesus quebra todos os paradigmas. E essa conversa me traz assim uma perspectiva tão interessante a respeito de Jesus, porque ele quebrou todas as expectativas de Nicodemos. Ele falou de coisas que Nicodemos sequer poderia ter algum dia imaginado. E o Espírito Santo, conhecendo o coração de Nicodemos e agindo através de Jesus naquela conversa, deixa aquele mestre da lei confuso. Como que alguém tão estudado, alguém que é referência naquilo que faz, naquilo que vive, pode ficar confundido com um assunto espiritual? Jesus então fala para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende absolutamente nada. Como assim? Ele estava falando de coisas que nunca tinham chegado ao coração dele. Nicodemos, sendo um mestre, faz uma pergunta de uma criança: como assim? Eu posso, sendo já velho, voltar à barriga da minha mãe? Nicodemos era um bom religioso, mas ele não entendia das coisas espirituais. E muitas vezes, queridos irmãos, o Senhor nos traz mensagens que confrontam com os nossos paradigmas, com as nossas convicções mais íntimas. Eu tenho certeza que Nicodemos era um homem sincero. Era um homem que se dedicava de fato a fazer aquilo que ele achava que era o certo. Nós também. Quantos de nós queremos fazer aquilo que é o certo? Mas muitas vezes temos tanta dificuldade de compreender coisas espirituais. Temos o nosso olhar focado naquilo que é material, naquilo que eu devo fazer e realizar. E quando Jesus fala de nascer de novo, ele não fala de coisas a fazer, de regras a cumprir. Ele não fala de um ritual muito extenso de atividades e de coisas que agradariam a Deus. Ele fala de uma transformação total, uma transformação de natureza, algo que só no reino espiritual poderia acontecer. E eu fico pensando numa ilustração, e aliás eu vou dizer que ilustrações são sempre muito pobres, para falar principalmente as coisas de Deus, né? Mas talvez alguém tivesse um pet, um cachorrinho, que amasse muito. E essa pessoa estivesse dedicando toda a sua vida a fazer com que aquele cachorrinho se transformasse num filho dele mesmo. E daí ele
começa a adestrar aquele cachorro, ele começa a ensinar aquele cachorro a sentar-se à mesa, ele ensina o cachorro a usar o guardanapo, ele ensina o cachorro a se comportar na sala de estar, ele ensina o cachorro uma série de coisas que estão no nosso dia a dia, né? Comer de garfo e faca, como se isso fosse possível. Pode ser até que aquele cachorro aprenda algumas coisas. Ele aprendeu, de fato, que não pode fazer cocô nem xixi no tapete. Talvez ele até aprenda a sentar na sala de estar e ficar quietinho. Mas, invariavelmente, ele vai voltar e fazer coisas de cachorro. Não tem jeito, ele vai latir. Não tem jeito, ele vai pular nas pernas das pessoas que estiverem entrando naquela casa. Ele não vai conseguir usar garfo e faca, por mais dedicação do seu dono. E até, quem sabe, um cachorro muito inteligente pudesse ter uma tentativa de melhorar os seus hábitos. Às vezes até consegue alguma coisa, né? Mas, na verdade, cachorro é cachorro. Gente é gente. Por mais que se esforce. Jesus fala a respeito de uma nova natureza, de algo que transcende as nossas atividades ou aquilo que a gente se propõe a fazer. Jesus fala a respeito de uma natureza divina, de um novo DNA, de uma maneira de viver diferente. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente se limita a ensinar para os nossos alunos aquilo que a gente aprendeu, uma série de normas, uma série de coisas que o cristão faz, que um cristão seria suposto agir, uma maneira, e a gente esquece que só um novo nascimento traz a verdadeira filiação e o DNA do Pai. Só a partir de um novo começo, de uma nova essência, de uma nova matéria, que é possível, sim, nós nos parecermos com Jesus. E como causa e não como efeito, e como consequência, ao invés de causa, nós realizarmos aquilo que Jesus realizou e que disse que faríamos muito mais. Mas surge uma pergunta, mas como isso acontece de verdade? A gente não sabe. Porque são coisas espirituais. É como Jesus falou, o vento sopra, você não consegue saber de onde ele veio, para onde ele vai, você escuta o barulho, você sente ele, mas você não consegue materializar aquele movimento do vento. Assim são as coisas espirituais. Pode ser que alguém tenha nascido na igreja, pode ser que alguém tenha aprendido, como aquele cachorrinho que eu falei, a fazer tudo aquilo que um cristão faz. Talvez o vocabulário nosso ou dos nossos alunos seja um vocabulário de gente crente. Talvez a gente esteja vivendo numa bolha gospel em que a gente consegue imitar tudo aquilo que um cristão faz. Mas falta alguma coisa, irmãos. Falta correr nas nossas veias o sangue de Jesus Cristo. Ter no nosso DNA o código de Deus, o código que nos identifica como filhos, que mostra que nós não somos mais aquela velha criatura, que nós somos diferentes. E a gente vai perceber o efeito disso na nossa maneira de viver. Talvez a gente possa planejar as nossas ações, mas é muito difícil você planejar as reações. Porque as reações,
elas são involuntárias. As reações falam a respeito daquilo que nós realmente somos. É muito relevante esse assunto quando a gente fala dos nossos alunos, dos nossos filhos espirituais, né? E a gente meio que abraça eles como mães e pais, tentando ensinar a eles coisas que são importantes a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito da graça, a respeito de uma vida diferente. Mas a gente precisa muito falar com eles a respeito de um novo nascimento. Será mesmo que eu e você somos novos nascidos? Pode talvez um abacateiro produzir limões? Os frutos que a gente produz vão dizer qual é a nossa natureza. Jesus sabe, mas eu queria falar a respeito do bebê que dentro do ventre materno ele consegue já ouvir a voz da sua mãe e do seu pai. Ele consegue distinguir dos demais sons aqueles que lhe são familiares, do seu pai, que falava com ele enquanto ele estava no ventre materno, de sua mãe, que falava também, e ele podia escutar. Assim somos nós, ouvindo a voz do Pai, sendo novas pessoas, novas criaturas, sendo de fato pessoas que nasceram do Espírito, que nasceram de Deus, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito Santo. Nós reconhecemos a voz do nosso Pai. E que essa mensagem seja tão pulsante no nosso coração, que nós possamos mostrar para os nossos alunos que, de fato, é necessário que haja uma transformação, mas não de fora para dentro, não uma transformação somente no nosso aspecto exterior, mas uma transformação de natureza, um novo nascimento, algo que realmente possa transformar a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de enxergar esse mundo. A verdade é que nós estamos aqui vivendo nesse mundo e sendo influenciados por esse mundo. E muitas decisões e muitas coisas que nós temos feito no nosso dia a dia, as nossas visões de mundo, a nossa maneira de agir, reagir diante das dificuldades, não tem sido aquilo que o Senhor espera de nós como novas criaturas. A realidade de um cachorrinho é uma realidade diferente de um ser humano. Por mais que esse cachorrinho esteja vivendo num ambiente caseiro, num ambiente doméstico, né? de pessoas que convivem, que fazem, que falam, que têm o seu jeito, aquele cachorro nunca vai conseguir ter uma visão de um ser humano, porque, de fato, ele nem consegue pensar como um ser humano. Ele tem algum nível lá de raciocínio, de instinto, eu não sei, mas ele não consegue ter a visão. E aí nós nos ambientamos nessa realidade e passamos a viver muito parecido com aqueles que não têm a mesma natureza que nós, por influência, por pressão, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelas pessoas com quem a gente convive. Mas o Senhor nos chama a voltarmos à nossa essência, a voltarmos ao nosso DNA e a olharmos a vida, olharmos do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista de alguém que é criatura, que é falível, que é fraco, mas olhar para o mundo e olhar para todas as circunstâncias que nos cercam, olhar para nosso propósito de vida de uma forma diferente. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida?
O nosso propósito de vida é ser como Jesus. Não importa o que a gente faz ou deixa de fazer. Nós temos um único e suficiente propósito, que é parecermos com Jesus. Sermos como Ele era. E, obviamente, produzirmos frutos dessa semelhança com o Pai, dessa semelhança com aquele que nos gerou de novo, que nos deu uma vida nova. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e Ele fale profundamente ao nosso coração, algo que já é tão falado, uma mensagem tão antiga, tão simples, mas tão poderosa no seu efeito, tão transformadora na sua essência. Nicodemos saiu daquela conversa totalmente impactado. Ele saiu daquela conversa tentando equacionar dentro de toda a sua vivência o que Jesus tinha falado, o que realmente significava um novo nascimento. Eu creio que dali para frente Nicodemos teve um encontro, não um encontro pessoal com Jesus encarnado, mas um encontro com seu Criador. Um encontro que o fez voltar à sua essência. A essência é a criação lá do Éden. Aquela que foi maculada, que foi modificada, que sofreu uma mutação genética com o pecado. Talvez Nicodemos tenha, de fato, se sentido como um bebê, nascendo de novo e experimentando novas sensações, novas visões, novas realidades à sua volta que antes ele não tinha percebido. Eu creio que Nicodemos continuou sendo um mestre, mas agora, antes de ser mestre, ele era um novo homem, uma nova pessoa. Eu creio que o que Jesus realizou no coração de Nicodemos, que era um senhor já, que tinha já todos os seus conceitos formados, ele pode realizar na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos alunos, na vida dos pais dos nossos alunos. Talvez a gente tenha muitas respostas na ponta da língua. Talvez a gente tenha uma série de filosofias e de entendimento dessa realidade. Mas resta saber se esse entendimento realmente é o entendimento daquele que tem a visão do alto, a visão do Pai. Que nós possamos concentrar a nossa visão de vida a partir daquilo que o Pai implantou em nós, daquilo que o Pai depositou em nós como herança genética, como herança definitiva, porque definitivamente somos filhos do Pai se nós nascermos de novo. Que essa palavra possa realmente encontrar seu coração, como encontrou com o meu, e que nós possamos nos dedicar a clamar ao Senhor que os nossos alunos sejam novos nascidos, novas criaturas, através da mensagem e da fé gerada em seu coração, em Cristo Jesus. Um beijo carinhoso, que Deus abençoe a todos. Amém.